Você está com o dente tão destruído por cárie, fratura ou até depois de sofrer um tratamento de canal e já te disseram que o melhor é arrancar esse dente, aquele dente que sempre parte, quebra, não segura uma restauração normal e que parece condenado. Eu sei como isso é frustrante. Ninguém quer perder um dente, muito menos quando sente que talvez ainda pudesse ser salvo. Eu percebo perfeitamente o medo de fazer mais tratamentos e o dente voltar a dar problemas. A boa notícia é que existem técnicas modernas que permitem salvar dentes com pouquíssima estrutura, usando uma adesão avançada, reforço e restaurações que protegem o seu dente. No vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente como eu avalio cada caso, quando que você pode ou não deve usar um pino e como que as resinas reforçadas devolvem uma força real para o seu dente. Quando entender esses critérios e escolher tratamentos conservadores, deixa de ser uma pessoa que está sempre a perder dentes e passa a ser alguém que preserva o que é seu, que toma decisões informadas. No final, o que ganha é simples: manter seus dentes naturais, mastigar sem medo, sorrir sem insegurança e sentir aquela paz de saber que você fez de tudo para evitar uma extração desnecessária. Aqui nós temos um exemplo de um caso onde mostra quando você tem um dente com muita destruição. Ou seja, um pedaço aqui quebrou, você tinha esse amálgama que tinha que trocar e o dente com muita trinca e fissura. Consegue ver essas linhas escuras aqui no esmalte? E são trincas, fissuras que fragilizam o dente. Então, em muitos casos, você só troca essa restauração, coloca uma nova, essas pontas de dente que estão finas, já trincadas, acabam fraturando, como aconteceu nesse dente aqui. Fraturou uma cúspide aqui, uma ponta do dente. Em muitos casos, se essa fratura acontecer lá para baixo, chegando ao ponto da raiz, nem tem muito o que fazer. Então, nesses casos, o ideal é o quê? Você proteger o seu dente. Então, o que eu vou te passar aqui hoje, você como paciente ou como dentista, você vai entender o que você pode fazer com o seu dente para reforçar, reestruturar e recuperar todo o seu dente, devolvendo não só a estética como a função, ou seja, deixando um dente resistente. Então, o que nós temos aqui? A avaliação do dente remanescente. Então, quando o dente quebra, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a estrutura que ainda está lá. O que sobrou de dente. Então, imagina que você tem aqui uma ausência de material, ausência de dente, e você tem só essas pontas aqui dos dentes remanescentes. Você tem que avaliar agora tanto a mordida como que está, quanto a espessura dessas paredes. Se essa parede for muito fina, tem risco grande dela acabar fraturando. Então, nesse caso, você tem que proteger essa ponta do dente, que eu vou explicar na sequência. E outro ponto, você tem que avaliar como é que está a saúde da raiz do seu dente, que ela é como se fosse o suporte da sua casa, né? Ela que dá o pilar para o seu dente. Então, se você tiver com problema lá na raiz, alguma inflamação, infecção, então primeiro você tem que tratar isso, fazer tratamento de canal, para depois você vir fazer o reforço e reconstruir todo o seu dente. Então, esse é um ponto importantíssimo, sempre avaliar as paredes remanescentes dele, se estão realmente paredes grossas, tem uma espessura boa, não tem trinca, fissura, você faz uma restauração direta. Ou se as paredes estiverem finas, comprometidas, você tem que colocar reforço dentro desse dente e fazer uma cobertura para proteger toda essa cúspide. Eu vou explicar logo na sequência. E aqui é algo realmente que ainda existe muito hoje, que é esse mito do pino. Antigamente, qualquer tratamento que o dentista fazia, que era um tratamento de canal, um tratamento um pouquinho mais invasivo, acabava que ele colocava um pino de metal ali na raiz do seu dente. Esse pino servia o quê? Para dar mais suporte para fazer uma coroa e encaixar certinho. Só que o problema do pino de metal é que ele é muito rígido. Então, o que acontece? Quando você faz uma carga muito forte no dente, e esse dente tem um pino de metal, tem grandes chances desse pino fraturar a raiz do seu dente. Então, o metal, por ser um material rígido, não é maleável, acontece muitas vezes dele acabar fraturando o dente e você tendo que extrair. Por isso que hoje em dia não se usa mais pino de metal. Eu fui trocando meu consultório por pino de fibra de vidro, que ele é um pino mais maleável, que quando sofre uma sobrecarga, ele tem maiores chances do pino quebrar ao invés do dente.
Mas mesmo assim, com o avanço dos estudos, foram mostrando cada vez mais que os pinos, eles não reforçam o seu dente. Eles somente geram uma maior retenção. Ou seja, aquele dente que você está muito quebrado, muito desgastado, você coloca um pino nele, para daí sim você ganhar uma retenção maior para poder reconstruir o seu dente. E nessa retenção você pode até colocar um reforço ali com alguns materiais que eu vou passar na sequência. Mas a ideia principal do pino é mais para aumentar a retenção. Quando realmente está bem quebrado, não tem uma estrutura nenhuma, aí não tem jeito. Você tem que colocar um pino ali no canal para você conseguir uma maior retenção. Mas aí você vai fazer um reforço em volta dessa estrutura toda, porque o pino por si só não faz esse reforço do dente. E o problema do pino é que ele distribui a força lá na raiz do seu dente. Por isso que é comum, às vezes, um pino de metal acabar fraturando a raiz, né? Por isso, então, que a gente está parando... No meu consultório, eu estou usando cada vez menos pinos por conta dessa questão da dissipação da força lá na raiz do dente. E a ideia cada vez mais é usar materiais que reforçam o seu dente. Com isso, esses materiais conseguem fazer uma distribuição da força de forma meio que por igual, sem jogar a força lá para a raiz do seu dente. Então você consegue distribuir a força, dissipar essa força e tirar a sobrecarga no dente e evitar que ele quebre, né? E quais são os materiais de reforços que eu uso no meu consultório? Tem basicamente dois tipos de materiais. Um é uma resina com fibra, ou seja, uma resina fluida, que dentro dela tem partículas de fibra, que se chama Everex. É um material excelente para reforçar o seu dente. Então, quando você tem aquele dente que está muito quebrado, você preenche uma camada dele, desse Everex, dessa resina com fibra, e aí na última camada você vem e coloca uma resina composta tradicional, por exemplo. Ou as tiras de fibra de vidro, que também são excelentes para fazer essa dissipação da força, né? São essas tiras que você recorta e coloca em volta das paredes do dente também para aumentar essa dissipação da força. Você pode, inclusive, usar os dois em conjunto. Então, a ideia aqui é fazer o quê? Um dente mostrando sem nenhuma dissipação de força, né? Um dente sofrendo uma sobrecarga muito grande, trincando, fraturando aqui no meio. E aqui um dente com proteção, com esse reforço desses materiais, tanto a fibra, e você vê como a dissipação da força ocorre, né? As fibras absorvem e distribuem essa força, né? Com isso você consegue ter um dente muito reforçado e resistente. Um erro comum que nós temos na restauração é você, quando vai reconstruir o dente, você deixar essas paredes remanescentes finas, igual naquele caso que eu mostrei no começo. Se você só tem uma falha aqui no meio dele, você simplesmente só restaura e deixa essas paredes em volta finas ou com trincas, fissuras, isso vai acabar fraturando, vai acabar quebrando e muitas vezes acaba quebrando lá para baixo da sua raiz, que é um problemaço para resolver. O que eu faço nesse caso no consultório? A gente faz uma overlay ou onlay, que é um material que ele recobre toda essa cúspide do seu dente. Ou seja, a parte onde você morde o dente de cima com o dente de baixo, ele faz uma capa pegando todo esse dente, toda essa parte de cima do dente, recobrindo ela toda. Com isso você protege aquelas pontas que estavam frágeis do dente, você não vai deixar ela exposta. Você vai desgastar um pouco ela e recobrir ela toda com uma capa. Com isso aqui, o que você consegue? Você consegue distribuir essa força, tirar a carga da raiz ali do seu dente, para não ter risco dessas cúspides, essas pontas quebrarem, fraturarem. Você fazer essa dissipação de força e com isso o seu dente fica bem mais resistente. E casos que não vale a pena agora salvar o seu dente. Quando você sofre uma fratura muito profunda vertical. Se essa fratura chegar lá na raiz do seu dente, ele partir ao meio, vamos dizer assim, não tem mais o que fazer. Aí é só extração. Perda óssea severa, quando o seu dente já perdeu muito osso e ele está com uma mobilidade muito grande, uma mobilidade seria grau 3, né? Algo assim que realmente você consegue tirar, extrair esse dente com algodão, por exemplo. É um dente que não vale a pena você fazer um trabalho para reforçar ele, porque já é um dente condenado, não tem muito mais o que fazer quando chega nesse estágio.
E aqui vem um que é um pouquinho mais polêmico, que é quando você não tem mais muita estrutura de dente. Nesses casos, há uma chance. O que eu converso sempre com o meu paciente, em casos extremos assim, onde o dente está muito destruído, eu aviso que o ideal seria muitas vezes extrair esse dente, mas se ele quiser, podemos fazer uma tentativa de salvar esse dente. Se o paciente topar, a gente faz toda essa tentativa colocando esses reforços, tentando uma adesão maior possível para você conseguir dar longevidade a esse dente. Porque o maior problema nesses casos é você conseguir adesão. Como o dente está muito destruído, você tem pouca estrutura de dente para você aderir o material que você vai colocar para poder reconstruir esse dente. Essa que é a dificuldade. Em muitos casos vale a tentativa, alguns casos dão certo e outros, infelizmente, acabam não dando certo, mas é o caso que eu sempre passo ao meu paciente o risco e se ele topar, vamos lá tentar salvar esse dente. E aqui um alerta, paciente com bruxismo. Então, se você faz um apertamento muito forte do seu dente, isso aqui quebra dente, quebra metal, quebra restauração, porcelana, qualquer coisa que você colocar ali pode quebrar. Sobrecarga à noite que você faz trincando os dentes é muito grande. Então, para quem tem bruxismo, não adianta só você fazer o reforço no dente, você tem que usar uma placa para dormir, que essa placa vai fazer uma proteção ali dos seus dentes, impedir que essa sobrecarga vá direto dente com dente e a placa vai absorver e distribuir essa força. Então isso aqui é importantíssimo, fazer o uso dela toda noite. Fazendo isso, aí sim, você está bem protegido para evitar ter problemas no futuro. E aqui nada supera o original. Por isso que a ideia é sempre manter o seu dente. Essa tem que ser o plano A. Manter o seu dente. Tem chance? Mantenha o seu dente. Reforça e reconstrói. Nada substitui o dente original, lógico. Plano B é um implante. O implante seria o mais próximo que chega, mas é uma cirurgia. Você tem que extrair o dente, esperar um tempo o osso cicatrizar, colocar o pino do implante, esperar um tempo, para daí depois colocar o dente. Então, um processo que às vezes demora 6 meses, fora que é uma etapa cirúrgica. Então, o melhor de tudo é sempre você manter o seu dente natural. E a ideia é ser o mais conservador possível. Esse é o que eu passo, minha ideia no consultório é sempre mexer o mínimo possível no dente e evitar o máximo possível ter que extrair um dente. Então eu gosto sempre de tentar salvar, lógico, eu sempre abro o jogo com o meu paciente, se um dente está muito quebrado, muito difícil, eu vou avisar isso para ele. Mas se ele topar, ciente do risco, né, que pode vir a curto ou médio prazo dar algum problema, que o dente quebrar e não ter jeito, vale a pena tentar salvar esse dente fazendo esse reforço. Você reforça com a resina com fibra, reforça com as tiras de fibra, com isso você consegue uma melhor distribuição de força. E hoje em dia você tem adesivos que você consegue realmente penetrar muito bem ali na estrutura do seu dente, fazer uma adesão química bem forte para o seu material que você coloca, sua resina, grudar realmente no dente. Em muitos casos, uma dificuldade é isso, você tem pouquíssima estrutura de dente remanescente para você conseguir grudar a sua resina, né? Aí que tá esses casos difíceis, mas eu sempre passo ao meu paciente, eu acho que vale sempre a pena você tentar salvar o seu dente. Seria a melhor coisa que você tem. Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como que é feita essa restauração passo a passo. Vocês vão ver um dente que está bem destruído, como que a gente vai fazendo para restaurar, passando os procedimentos, protocolos todos certinhos, para vocês já terem uma ideia do que é feito na hora de reconstruir um dente. Deixe aqui nos comentários se tem qualquer dúvida ou contando o seu caso, está com algum problema de dente quebrado assim. E se inscreva no canal e que em breve vem novos vídeos por aí. Até a próxima!